Bom, a partir de agora, então, vamos dar início à apresentação e explicar um pouquinho como vai funcionar essa viagem incrível que vai ser o cruzeiro pelos fiordes da Noruega. Então, a nossa viagem já tem data, né? Ou seja, antes da gente lançar, a gente já foi organizar o período para poder reservar tudo que compõe a nossa viagem. Sairemos do Brasil no dia 21 de setembro e retornamos para o Brasil no dia 6 de outubro. Nossa viagem, então, vai ser uma duração de 14 dias, 13 noites. Dividido entre 2 noites de hotel na Alemanha e Hamburgo e 11 noites de cruzeiro, fazendo então o roteiro dos fiordes pela Noruega. Mas antes de falar da viagem, acho que mostrar um pouquinho do que nos espera, né? É um destino que ele liga aí o exótico, né? Nós falamos de fiordes, são regiões extremamente... quando eu comentei com os passageiros, é o sonho de muita gente, né? Conhecer os fiordes. Mas estar a bordo de um cruzeiro, então, liga conforto ao exótico. Viver algo tão diferente como é os fiordes a bordo de um cruzeiro. Essa combinação para a gente poder viver a melhor experiência possível. Então, eu vou ilustrar isso um pouquinho com um vídeo para poder a gente entender o que é os fiordes e o que nos espera durante esse período nosso de cruzeiro pela Noruega. Noruega. Terra de majestosos fiordes, terra de auroras boreais, terra de vikings e exploradores. Vocês estão ouvindo o Imagine som um do lugar vídeo? onde majestosos fiordes penetram na costa por centenas de quilômetros, cobrindo grande parte do litoral. Bem-vindos à Noruega, um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza selvagem, mas não só. Seu nome, derivado do nórdico antigo Caminho do Norte, evoca imagens de rotas marítimas ao longo de costas recortadas e fiordes profundos. Mas o coração norueguês bate no ritmo de seus fiordes. Estas maravilhas geológicas não são apenas espetáculos naturais, mas parte integrante da vida e da cultura desta nação. A Noruega não é apenas natureza intocada, mas também inovação e qualidade de vida. Regularmente no topo dos rankings do Índice de Felicidade Mundial, o país oferece aos seus cidadãos um invejável equilíbrio entre trabalho e tempo livre. Esta harmonia se reflete também na relação com o ambiente, com muitas casas tradicionais que exibem telhados cobertos de grama, uma solução ecológica que regula a temperatura interna e se funde perfeitamente com a paisagem circundante. É importante também destacar que a cultura norueguesa está profundamente enraizada em sua história e suas tradições. Os trolls, por exemplo, figuras mitológicas que habitam montanhas e bosques, continuam a povoar o imaginário coletivo, misturando folclore e natureza em um entrelaçamento fascinante. Olhar para o futuro sem esquecer suas raízes, um lugar onde a natureza selvagem convive com a inovação tecnológica e onde as antigas lendas se entrelaçam com a modernidade. Bom, era só um vídeo que ele é uma composição de tudo que nos espera, né? Quando a gente fala Noruega, muitos me falam, Marcelo, mas lá só tem montanha. Não tem, né? É uma combinação de muita coisa, né? Outros, como eu, por exemplo, falo Noruega, sempre vem à minha mente os vikings, vem aí os trolls, né? A gente tem algumas memórias que acabam sendo nossas referências, mas vai ser uma viagem encantadora do início ao fim, por causa da rota que nós vamos viver. Mas dando sequência, então, oficialmente, né, para nos apresentar, quem nós somos? Nós somos uma agência especializada em grupo, nós estamos no mercado desde 2010, nossa sede física é aqui em Blumenau, Santa Catarina,
né? Hoje, como eu mandei no grupo, né? Voltei de viagem, cheguei em São Paulo, Guarulhos, hoje pela manhã, com o grupo de Paris, onde nós estávamos fazendo a travessia entre Caribe e Europa, e hoje retornando para a agência. Então, nossa agência é especializada em grupo, viajamos acompanhando sempre o grupo, e estamos aí há quase 15 anos no mercado, porque nosso aniversário é em julho agora, fechando 15 anos de agência já oficial. E a gente vem a cada ano trabalhando muito forte nos nossos grupos, também em parceria com a MSC Cruzeiros, que é a nossa grande parceira em vários grupos que nós temos, né, desde Travessias, Dubai, e esse agora que nós escolhemos, então, estar a bordo do MSC Preciosa para fazer, então, a rota dos fiordes da Noruega. Esse ano, recentemente, agora no final de março com abril, recebemos pelo terceiro ano seguido o troféu de agência de destaque no Top MSC do 16ª edição do Top MSC Cruzeiros, como a agência de destaque a nível nacional e internacional em venda de cruzeiros da companhia. E a gente fica muito feliz, é uma forma, na verdade, da gente, é um reconhecimento do mercado como um todo, da parceria que nós temos com a MSC, porque a gente organiza toda a nossa viagem com eles. A MSC Cruzeiros vira a nossa operadora de viagem, para nos dar todo esse suporte, esse auxílio, né? Então, a gente sai para viajar com nossos grupos, tendo todo esse suporte realmente de uma empresa de renome nacional e mundial, que é a MSC Cruzeiros. Isso nos dá também tranquilidade para nós e para os passageiros. E aqui tem um recado especial do Rafael Grosso, que é o gerente comercial da MSC, para vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Grosso, gerente comercial da MSC Cruzeiros do Brasil. Estamos aqui no nosso Top MSC, 16º ano, e estou aqui com dois grandes amigos meus da Rig Viagens, Marciano e Diego, que foram mais uma vez premiados aqui com a gente. Esse ano foi, eu já até perdi as contas, ou esse ano foi com o Internacional, mas na verdade assim, são grandes clientes, grandes amigos nossos, e eu estou muito feliz de estar aqui no palco com vocês. Muito obrigado por toda essa parceria. Nessa temporada 24, 25, vocês fizeram a diferença e tenho certeza que vão continuar fazendo. Obrigado por estarem aqui com a gente. A gente que agradece. Obrigado. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Para nós, foi uma noite, é o Oscar, na nossa opinião, do turismo, né? É a forma como a gente consegue sentir que o trabalho tem dado resultado, que não foi só apenas embarcar passageiros, mas sonhos que se realizaram a cada grupo, a cada destino, não importa aonde foi, mas sim o que importou para cada passageiro, né? Porque cada viagem tem um significado especial para cada um de nós. Então, oficialmente, nós fomos a Rig Viagens, uma agência especializada em grupo, e nossa sede física é em Blumenau, Santa Catarina, e hoje nós já temos passageiros de mais de 17 estados viajando conosco, aí, literalmente, né, criando histórias pelo mundo. Então, a gente fica muito feliz, temos passageiros aí de Manaus a Rio Grande do Sul, ou seja, temos aí hoje um atendimento a nível nacional, porque nossas viagens todas oficialmente partem de Guarulhos, São Paulo, quando o nosso grupo todo se reúne. Isso também nos dá essa tranquilidade de atender passageiros do Brasil todo, porque o ponto de encontro oficial é em São Paulo, em Guarulhos, quando a viagem oficialmente começa. E é disso que nós vamos falar a partir de agora. Então, como eu só comentei, é uma viagem em grupo, estaremos juntos. Aqui nós estávamos na Ilha de Tiros, na Grécia, nosso grupo que curtiu a Turquia, e depois tivemos mais um dia ali para poder curtir a Grécia. Então, estaremos sempre juntos. Eu ou o Diego aqui da agência sempre estamos acompanhando o grupo do início ao fim, para dar suporte, auxiliar no tudo que precisar, para que vocês possam viver os melhores dias possíveis de forma muito tranquila e segura. Então, a nossa viagem oficialmente começa em Guarulhos e no nosso pacote já está incluso a passagem internacional e de volta. Vamos voar de Ibéria rumo a Hamburgo, na Alemanha. Então, saímos de Guarulhos, voando de Ibéria no Terminal 3, rumo a Guarulhos. Aqui a passagem na classe econômica inclusa, com bagagem despachada inclusa para todos os passageiros. Ficaremos 2 noites de hotel em Hamburgo. Por que 2 noites de hotel? Sempre, né, por uma questão de poder aproveitar o destino, afinal já estamos na Alemanha, mas também de poder se organizar para embarcar no navio com calma.
Assim, nosso hotel vai ser na região central de Hamburgo, bem ao lado da estação central. Essa foto é para mostrar para vocês como o nosso hotel é bem localizado, para que a gente possa curtir Hamburgo, curtir a gastronomia, curtir a cidade, antes mesmo de embarcar no cruzeiro. Assim, a gente tem 2 noites de hotel com café da manhã incluso, já em Hamburgo, para depois nos prepararmos e embarcarmos no MSC Preciosa em Hamburgo, para começar, então, o nosso cruzeiro pelos fiordes. O nosso cruzeiro vai ter a duração de 12 dias, 11 noites, onde nós vamos, então, viver 7 destinos dos fiordes da Noruega. Quando a gente fala fiordes da Noruega, são mais de 1000 fiordes que compõem hoje, né, os fiordes da Noruega. Nós vamos ter 7, nós vamos poder viver 7 destinos que compõem, então, a nossa rota total. Durante, então, todo o nosso cruzeiro, a gente faz essa imersão somente em destinos que compõem os fiordes da Noruega. Estaremos a bordo do MSC Preciosa. Para a maioria dos brasileiros, o Preciosa não é novidade, né? É um navio que é o queridinho aqui da temporada brasileira, já veio mais de 5 temporadas para cá, está voltando esse ano aqui para a temporada, no final do ano também. Eu, particularmente, gosto demais desse navio, pela estrutura dele. Ele é charmoso por causa das suas escadarias de Swarovski, mas ele tem uma estrutura muito legal interna, de bares temáticos, né? De opções da gente poder curtir também o navio. Sempre falo que fazer cruzeiro são vários benefícios, desde ter a alimentação toda inclusa, poder conhecer mais destinos, mas também poder usufruir do conforto do navio, né? Poder ir curtindo a sua viagem de forma muito prazerosa. E é isso que um cruzeiro proporciona. É um navio com 18 andares no total, 9 restaurantes, mais de 20 bares, como eu comentei, ou seja, a gente tem muita coisa bacana durante as noites a bordo para curtir. Fora toda a experiência de cruzeiro, né? Que a gente já tem toda a alimentação inclusa, temos todas o serviço de quarto, enfim, é uma experiência completa. Quem embarcou no cruzeiro não precisa se preocupar praticamente com mais nada, porque dali para frente é só curtir a viagem, literalmente. Aqui um vídeo só para ilustrar um pouquinho de como é o Preciosa, para quem não o conhece, para poder entender um pouquinho da estrutura toda, conforme eu comentei. Com 333 metros de comprimento, 18 decks e 1.751 cabines, o MSC Preciosa é um dos maiores navios do mundo. A sofisticação está em todos os ambientes. A enorme escadaria é feita em cristais Swarovski. As amplas cabines com varanda são projetadas para admirar uma vista espetacular do mar. O MSC Preciosa é uma obra de arte em navios de cruzeiros, explorando os lugares mais belos da Terra. Aproveite o sol nas 3 piscinas ao ar livre, ou desfrute da majestosa piscina com borda infinita. Ou curta também os dias de tempo fechado na piscina com teto retrátil. Libere as emoções no Vertigo, o tobogã aquático mais extenso já visto nos mares. As brincadeiras para as crianças não param no Castelo do Remy, o parque aquático para crianças. Esqueça as tensões do dia a dia no Spa Áurea. São 1.700 metros quadrados de variados tratamentos de beleza e de bem-estar exclusivos, com massagistas genuinamente balineses. Relaxe nas saunas e nas hidromassagens. E para ficar ainda mais bonita, um salão de beleza sofisticado e uma equipe sempre atenta aos gostos mais exigentes. Usufrua das academias completas, com vista panorâmica para o mar, com personal trainers especializados. A bordo do MSC Preciosa, os 8 restaurantes servem um mix de culinária do Mediterrâneo e também especialidades da cozinha internacional. Tudo muito fresco de dar água na boca, regado ao estilo sofisticado e glamouroso que você merece. No alto do navio está o Galaxy Lounge, um restaurante discoteca panorâmico em formato circular para curtir uma boa música ou dançar a noite toda. Exclusividade do MSC Preciosa, nos 2 restaurantes Italy, você poderá provar os mais deliciosos pratos italianos preparados com ingredientes da mais alta qualidade vindas de produtores artesanais. Esqueceu de trazer algo? Que tal umas comprinhas? Nas sofisticadas Free Shops é possível encontrar produtos de mais de 200 marcas internacionais de renome. Com uma decoração futurística e uma vista indescritível, o Platinum Theatre, com 1.600 lugares, apresenta um esplêndido espetáculo diariamente. Curta uma boa música em um dos vários bares com bandas ao vivo, em ambientes requintados e luxuosos e deliciosos drinks. Nosso cassino oferece aos hóspedes todas as atrações encontradas nos cassinos pelo mundo.
Venha fazer amigos jogando boliche, distrai-se vendo um filme em 4D ou sinta a adrenalina em um simulador de Fórmula 1. Os adolescentes vão curtir o centro de diversões temático com estação profissional de DJ e máquinas de bebidas e salgadinhos. Faça parte do MSC Yacht Club, um cruzeiro de luxo dentro do cruzeiro. Em uma área exclusiva, encontre uma piscina particular, serviços de concierge, mordomo 24 horas, suítes amplas e luxuosas, em uma área VIP com restaurante privativo para os membros Yacht Club. MSC Preciosa, a melhor maneira de descobrir o mundo através do mar. Eu, como comentei, já fiz 5 vezes o MSC Preciosa. Gosto muito dele porque ele não é um navio nem grande e nem pequeno. É um navio de médio porte para quase 4.000 passageiros. Mas o que eu gosto mais dele é dos ambientes acolhedores. Então você consegue, sim, ter uma excelente experiência estando a bordo dele, porque ele tem realmente uma estrutura fantástica, por sinal. Então, fica só a dica, porque é um navio realmente muito bom para a gente poder viver dias bem agradáveis a bordo, né? Dando sequência, então, à nossa apresentação, vamos falar um pouquinho da rota, né? Então, a viagem, ela realmente tem 2 momentos, né? As 2 noites de hotel na Alemanha e o cruzeiro de 11 noites, saindo aqui de Guarulhos, então, rumo à Alemanha. Durante o nosso cruzeiro pelos fiordes, nós temos 7 destinos dos fiordes que compõem a nossa rota, né? Quando eu falo 7 destinos, é porque tem muita opção de rotas, muitas opções de destinos. A gente acabou optando por essa, achando que, escolhendo ela pelo aproveitamento, de poder curtir alguns dos fiordes mais famosos, né? Se a gente pegar ali, por exemplo, de Bergen, Bergen é o 2º maior fiordes da Noruega, né? Então a gente tem a possibilidade de poder curtir o fiord. Oslo, né? Que hoje é a capital da Noruega, também faz parte da nossa rota. Então, nós temos ali a possibilidade de ver várias experiências em fiordes diferentes que compõem a nossa rota. Então, durante o nosso cruzeiro, temos 7 destinos que compõem a nosso itinerário de cruzeiro durante o nosso período de navegação pela Noruega. E vamos falar um pouquinho sobre eles, então, só para podermos ilustrar um pouquinho, né? Antes disso, um vídeo que vai mostrar para vocês, nós fizemos uma geolocalização desde o ponto de partida de São Paulo, o período que nós vamos navegar, e vai mostrar a grandiosidade do que é os fiordes pelo período por onde nós vamos navegar. Saindo de Hamburgo, do nosso hotel, e começa a nossa navegação. Isso era só para mostrar, porque como a gente fala fiordes, né? Fiordes, na verdade, são os canais, né, do mar entre as grandes montanhas, né, que compõem os fiordes. Então, essa é a grandiosidade de podermos estar lá. Muitos têm me perguntado, desde quando a gente lançou, que já fizemos até um pré-lançamento da viagem para passageiros que estavam conosco nas últimas viagens, e a pergunta é sobre a aurora boreal. Existe, sim, a possibilidade de acontecer durante os dias de navegação pelos fiordes, mas essa época não é a época oficial, porque a época oficial da aurora boreal é no inverno, que acontece nos meses ali de dezembro e janeiro, que é o inverno rigoroso, né? Temperaturas aí abaixo de 15 graus, abaixo de zero.
Nós escolhemos esse período por ser o outono na região. Temperaturas fantásticas para podermos viver e curtir de fato os destinos, né? Porque o inverno rigoroso nos dá algumas limitações de poder viver o destino, curtir o destino. E assim a gente optou em fazer, então, essa viagem no outono, porque querendo ou não, as paisagens vão estar todas elas ali com tons de outono, o clima é agradável, o aproveitamento da viagem se torna maior também. Então, a gente optou exatamente pela questão de período, né? Acreditarmos ser a melhor época para estar lá vivendo isso. A aurora boreal, que é um desejo, é um sonho de muitos, mas ela literalmente é bem específica, né? A região de Tromsø, a cidade de Tromsø, acaba sendo ainda o destino mais procurado para viver a aurora boreal, e o período dela é no inverno mesmo, que é entre dezembro e janeiro, tá? Então, só para colocar isso para a maioria. E também me perguntaram sobre o sol da meia-noite, né? Quando os dias são longos, né? Existe também, sim, a possibilidade daí, porque nós vamos ter dias longos, né? Para poder aproveitar mais ainda a nossa viagem. Então, só para trazer essa informação, que eu sei que é a dúvida da maioria das pessoas quando a gente fala sobre Noruega, né? Sobre a aurora boreal, tá? Dando sequência, então, da nossa apresentação, aqui eu quero só mostrar para vocês um pouquinho de todas as experiências que podemos viver em cada parada. Eu acho que isso que é o legal. Vai ter experiências daqueles que gostam de desbravar o vilarejo, curtir a culinária, aqueles mais aventureiros, né, que querem fazer trilhas, ver as cachoeiras, que são os cartões postais. Então, o legal é que, durante as paradas do cruzeiro, cada um de nós temos aí a possibilidade de viver experiências diferentes, mas vivendo aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos do destino. E aqui é legal porque essa reportagem, ela traz, é do Globo Repórter, do Sérgio Capelin, que vai mostrar para vocês, de fato, as experiências bacanas, as experiências legais que todos nós podemos viver durante a nossa viagem pelos fiordes. Boa noite. No programa de hoje vamos conhecer um lugar extraordinário, paisagens que surpreendem visitantes de todo o planeta. O que dizer da beleza dos fiordes, montanhas fantásticas que aprisionam as águas do mar, nessa inesquecível aventura pela terra dos vikings. Os fiordes formam a paisagem mais conhecida da Noruega. São estreitos braços de mar que avançam quilômetros continente adentro entre paredões que passam facilmente dos 1000 metros de altura. No nível da água, os fiordes são tão altos para cima quanto profundos para baixo, o que facilita a navegação. E por toda a Noruega, são mais de 1000 fiordes como este. Beleza e aventura que não acabam mais. E aqui no topo a sensação é incrível. A rocha do Pukto é este platô imenso que parece ter sido milimetricamente esculpido pelo homem e é considerado um dos lugares mais impressionantes do mundo. É um bloco de rocha que se projeta à frente de um paredão vertical, como se fosse uma torre. A imagem confunde os sentidos. Se aqui em cima está a terra, quando descemos o olhar pelos 600 metros do penhasco, o que faz o céu lá embaixo? Não importa a dificuldade de acesso. Na Noruega, qualquer cantinho de terra, ainda que isolado, pode ter uma casinha, um povoado. Faz parte do espírito do povo de não se deixar vencer pelos limites da natureza. E quando a gente chega num lugar como este, com toda essa maravilha, é que dá para entender. Ficar aqui contemplando, admirando essa natureza, é quase que como fazer uma oração. Numa região de ventos e marés fortes, a construção da Estrada do Atlântico foi um grande desafio para a engenharia. Além disso, os furacões. Foram 12 em 6 anos de obras. A estrada, que começou a ser construída em 1983,
só ficou pronta em 89. Passar por ela é fazer daquelas viagens nas quais o destino importa menos. O que vale mesmo é o caminho a ser percorrido. E é com muito trabalho e a descoberta de uma riqueza incalculável em petróleo e gás que o país tem construído essa fama invejável. No ranking mundial da felicidade, está entre os 5 mais felizes. E de acordo com dados de desenvolvimento humano da ONU, que medem a qualidade de vida de uma nação, este país tão moderno tem ficado em primeiríssimo lugar nos últimos 12 anos. Pense num lugar bonito, coisa de cinema, com efeitos de computador. Este lugar existe. Eu só para ilustrar, porque uma matéria do Globo Repórter sempre tem muito peso. Sempre lembro da minha infância, que quando a gente via Globo Repórter, a gente sempre colocava na lista os destinos que eles acabam mostrando para a gente um pouquinho, nos inspirando, né? Por isso que eu sempre falei, muitos já me chamaram ao longo, desde quando começou a divulgação, sobre já queria reservar, já queria ver orçamentos. E a gente deixou claro que o lançamento oficial seria hoje, porque são 19 cabines, né? Então é um grupo mais pequeno, são 19 cabines que compõem o nosso grupo para viver os fiordes. Então, por isso, a partir de hoje, assim que terminar a live, as vagas vão estar abertas para fazer as reservas, tá? Então, só para falar sobre isso, porque alguns estão mandando mensagem já aqui para nós também. Então, dando sequência da nossa viagem, muitas experiências nos esperam. E o mais legal de tudo isso é porque praticamente toda a nossa rota do cruzeiro são piers fixos, né? Portos fixos. A gente pode descer e curtir a cidade da forma que desejar. Apenas uma cidade, Vixon, que a gente desce de barquinho. As demais todas, as nossas descidas e embarques no navio são sempre com porto fixo, dando para nós mais autonomia ainda de poder viver os destinos no nosso ritmo, da forma que a gente desejar. E falando um pouquinho dos destinos, Bergen, conforme eu comentei, Bergen, ela é o segundo maior fiord da Noruega, com praticamente mais de 200 quilômetros de extensão, faz parte da nossa rota e promete sim ser um dos destaques do nosso roteiro. Depois nós vamos também navegar em sentido à cidade de Molde. Algumas cidades da Noruega vão entregar muito mais uma civilização, né, experiências do estilo de vida, e outras muito mais focadas em atividades de natureza. Então, o legal é que a gente vai conseguir viver um pouco de cada durante o nosso roteiro. Dando sequência, depois de Molden, chegaremos a uma cidade que vou pronunciar, mas nem sei se eu vou acertar, Trondheim, né, parece mais alemão, né, do que norueguês. Mas também já vamos pegar uma cidade, uma parada do fiord com mais um choque de civilização, um choque de casas coloridas, né? Gastronomia. Então, cada destino vai aí nos entregando as suas, eu diria até as suas excentricidades, né? Pela rota que nós vamos viver. Vamos chegar em Alesund. Alesund também é encantadora, só pela foto já dá para poder ilustrar para vocês. A próxima cidade é a cidade única que não é porto fixo, que nós vamos poder descer para curtir ela a bordo dos chamados, não é bote que o navio dá, agora os tenders, né? Os barcos que nos levam e nos trazem durante o período do dia todo atracado na cidade. E também, na sequência, outra cidade que é muito famosa por causa da Pedra do Púlpito, Stavanger, né? Foi apresentada no Globo Repórter, que o clássico da parada é o púlpito, que não é para todos, né? Afinal de contas, para chegar lá em cima, para poder ter aquele visual, tem que ter um certo condicionamento físico. Então, não é lindo, mas eu sou daqueles que eu acho que eu vou ficar na parte de baixo, literalmente, curtindo a cidade, mas ela é famosíssima por causa desse destino. E aí, por último, fechando a nossa rota dos fiordes, a capital de Oslo, que vai nos entregar aí um fiord moderno, avante, né? Particularmente tivemos um grupo em Oslo, né, no ano passado, vindo para o Brasil de travessia, tinha um dia todo por lá. E o que mais me encanta é uma cidade extremamente moderna, né? Então, não é nada diferente do que a Noruega vai nos entregar. Essa região, na verdade, nos entrega, né? Então, se a gente pegar, todos eles vendem muito o conceito de realmente uma cidade de gente feliz,
criminalidade quase zero, ou seja, as pessoas vivem tranquilo, as pessoas vivem num ritmo muito mais, eu diria, desacelerado do que nós vivemos, né? Então, é o estilo, é a proposta do destino, e o mais legal de quando a gente viaja, eu gosto muito disso, é de poder ir, né, absorver e entender esses hábitos, esses costumes, essas culturas do destino, né? Então, tenho certeza que a Noruega vai sim nos provocar várias reações positivas por causa desses detalhes que o destino vai nos entregar. Dando sequência na apresentação, então, eu falo bastante, poderia falar muito, mas, querendo ou não, agora, ouvir de quem já embarcou, de quem já viajou, de quem já nos conheceu pela internet, é uma forma de reforçar o trabalho que a gente faz com os nossos grupos para qualquer destino que seja. Seja a Dona Sueli, que embarcou conosco para viver o cruzeiro nos Emirados Árabes, seja a Iraneide, que embarcou conosco, que nos conheceu pela internet e hoje, voltou comigo hoje da travessia de Paris, já colecionando aí mais de 5 viagens de cruzeiros e outros destinos, e a Dona Josiane e o seu Paulo também. Então, para poder apenas reforçar o nosso compromisso de trabalho, de organizar, para que as pessoas possam viver a viagem da melhor forma possível. Essa viagem era um sonho que eu tinha. E eu descobri pela internet esse grupo maravilhoso da RIG Viagens, do Marciano, do Diego, e eu resolvi arriscar e amei. A viagem está sendo excelente, estamos aproveitando muito, eles são muito organizados, explicam tudo nos mínimos detalhes, vale muito a pena. O cruzeiro de navio foi ótimo, nada a reclamar, os passeios estão ótimos, divertidos, muito bom mesmo. Estou amando, pretendo novamente fazer outras viagens com a RIG Viagens. Meu nome é Iraneide, eu moro em São Paulo. Eu viajo com a RIG desde 2018. Eu conheci a empresa pela internet, no começo eu tive dúvida e fui buscar. E hoje é a minha parceira de viagem. Vou para tudo quanto é lugar. Esse é meu 4º cruzeiro. Já fui para Dubai, para África, Turquia e tantos outros lugares. Está aqui, ó, no meu coração. Beijo. Boa tarde, pessoal. Sou Josiane de Itatiba, São Paulo. Ele é o Paulo, meu esposo. Nós estamos aqui em viagem hoje, um dia maravilhoso. Estamos aqui na Espanha, em La Coruña. Conhecemos a RIG Turismo através da internet. E a gente não tinha muitas referências, né? Que eu sou de Itatiba, São Paulo, e eles são do Sul. E, olha, posso dizer para vocês que são espetaculares. Muito bom mesmo, são atenciosos, pronto para tudo. Desde o início da compra dessa viagem, o acompanhamento deles em tudo. Eu estou muito satisfeita e indico para vocês. Querem viajar? Procurem a RIG Viagens. Sem dúvida. O legal de ouvir depoimentos como esses é para reforçar o nosso compromisso, né? A gente entende, nós estamos distantes fisicamente, afinal estamos em Blumenau, na maioria dos casos, mas a cada grupo que a gente embarca e volta, o sentimento é o mesmo, porque os grupos se tornam uma grande família. Amizades nascem a bordo dos grupos, né? Amizades que acabam sendo ainda planos de viagens futuras. Isso é muito legal. Só para encarar de informação, né? Voltando agora com esse grupo da travessia, tivemos aí quase 300 passageiros em grupos conosco desde janeiro. Dentro os grupos de Dubai que nós fomos, o grupo de travessia, grupos de Itália, e o mais legal é que a cada grupo o sentimento é o mesmo. A emoção, a alegria, hoje, por exemplo, na nossa despedida em Guarulhos, era a saudade já toma conta, o sentimento de eu não vou esperar muito para embarcar no próximo, porque é contagiante, né? Compartilhar com outras pessoas a emoção de estar vivendo algo novo, de viver uma viagem, de poder curtir uma viagem de forma tranquila e segura. Então, esses sentimentos realmente faz com que o nosso papel, né, de organizar, de acompanhar, de auxiliar,
reforça mais ainda o nosso compromisso. Então, o mais legal de tudo, ouvir depoimentos como esses, é sentir que estamos no caminho certo e que o mundo se torna pequeno quando a gente está com um grupo que entende e acompanha e vive, né, o mesmo objetivo de que é poder aproveitar ao máximo cada viagem, a cada embarque, né? Dando sequência, então, à nossa apresentação, até agora apresentei para vocês a composição da viagem, então, como ela vai estar inclusa, a passagem aérea de Ibéria saindo, então, de Guarulhos, São Paulo, com bagagem despachada. Nosso voo tem uma conexão em Madrid, né? Não é um voo direto a Hamburgo, hoje não tem voos, né, diretos do Brasil para Hamburgo, então a gente tem uma conexão em Madrid, tanto na ida como na volta, com bagagem despachada. 2 noites de hotel com café da manhã em Hamburgo, na Alemanha, na região central, próxima à estação central de Hamburgo, para podermos curtir à vontade a cidade. Transfers, né? Desde a chegada, transfer do aeroporto para o hotel, do hotel para o porto e do porto para o aeroporto já está incluso. Também está incluso todas as taxas portuárias, aéreas e taxa de serviço a bordo do cruzeiro, que é obrigatória. Incluso também dentro do cruzeiro, de duração de 11 noites, toda a alimentação em 2 tipos de restaurantes, o buffet, onde você se serve à vontade, chamado de marketplace, e os à la carte, que tu pode tomar café da manhã, almoçar e jantar, que também são experiências inclusas na nossa experiência de cruzeiro. Todas as atividades de recreação, entretenimento, shows, festas que o navio promove, tudo isso faz parte da nossa experiência também, fora também as atividades que o navio vai propondo durante a nossa estadia. É uma experiência fantástica durante o cruzeiro. Gosto de reforçar o que não está incluso, porque o que não está incluso depende do perfil de cada passageiro. É ele que escolhe. Por exemplo, passeios. Né? Nas paradas do navio, conforme eu comentei, podemos descer, viver os vilarejos, viver os fiordes, ou comprar um passeio dedicado, uma excursão dedicada que o navio oferece. E isso vai ser apresentado para cada um avaliar e escolher conforme o seu perfil. Gastos pessoais, né? Hoje, voltando da viagem agora, tivemos casos de passageiros que tiveram que pagar excesso de bagagem, porque as lembranças que acumularam de tanto que comprou durante nossas paradas de navio da travessia, né, rompeu os 23 quilos. É um gasto que nós não temos como absorver, porque depende, no caso, de cada perfil de viajante. Refeições fora do navio. Eu sou um daqueles que defendo que nós temos que viver a culinária local. Então, se quiser ir lá, tomar um chopp nos fiordes, comer uma comida local, são gastos particulares de cada um. Fora os gastos dentro do navio, né? Desde quero comprar um pacote de bebida e tornar minha viagem all inclusive. Quero comprar acesso à internet. Quero comprar restaurantes de especialidades. Então, você acaba tendo gastos extras que dependem do seu perfil, né? Porque tem passageiros que embarcam e desembarcam sem gastar nada a bordo, porque tudo que o navio já oferta atende ele perfeitamente. E tem outros que não, então vai depender do perfil. São itens realmente que dependem do perfil de cada um. Também falando de perfil, o que determina o valor investido na viagem é a escolha da cabine. Para quem nunca fez cruzeiro, cabine é o título que se dá do apartamento do navio. No hotel é apartamento, no navio chama cabine. E nós temos aí categorias. Então, nós temos aí a cabine interna. A cabine interna, ela é uma cabine que não tem janela. Ela não fica submersa à água, né? Eu sempre falo isso porque o termo interno parece que ela é debaixo da água. Não, interna é porque elas ficam no coração do navio, entre os corredores. Então, ela é uma cabine que sempre vai trazer um melhor custo-benefício a bordo de qualquer cruzeiro, né? E ela não tem janela. As cabines internas podem ser duplas, triplas ou quádruplas. Pode ser com 2 camas de solteiro ou cama de casal. Vai depender da configuração, da escolha do passageiro que vai usá-la. A outra cabine mais famosa do navio, que acaba sendo uma adesão super alta, num roteiro como esse, ainda por causa dos fiordes, é a varanda externa. A varanda externa, ela é o dobro de tamanho, ela tem um varandão particular na sua cabine, que você tem acesso, com cadeiras, mesas para curtir, e fora também que ela é uma cabine muito mais ampla, né, em questões de tamanho e estrutura, né? Então a foto aqui é de fato uma cabine varanda a bordo do MSC Preciosa, para poder ilustrar de fato a cabine. Então, o valor que tu investe na viagem é literalmente o tipo de cabine que você escolhe. Vou viajar de interna, vou investir tanto. Vou viajar de varanda, vai investir tanto, porque a composição da viagem é a mesma. O que muda é o tipo de cabine escolhida. E a varanda sempre ela tem um valor um pouco mais alto, porque ela acaba te entregando uma experiência maior e melhor
né? E dependendo da avaliação de cada passageiro sobre a experiência que deseja viver a bordo do cruzeiro. Dando sequência na apresentação, a gente também tem o hábito, né, e acredita muito que existem itens que são primordiais para cada passageiro. Então, a gente envia para o endereço de cada passageiro um kit viajante, um kit com vários itens para auxiliar, para que sejam práticos e que sejam funcionais para você. Então, você recebe esse kit do viajante. Nesse kit vai um jogo de capa de mala personalizada. Para cada viagem nossa é uma temática. Aqui, por exemplo, eu estou ilustrando a nossa viagem de Dubai, que são as capas com a temática de Dubai. E você recebe na sua casa. Dentro do kit vai balança, adaptador de tomada, checklist, contagem regressiva, entre outros. Nosso seguro viagem incluso tem uma cobertura de até 60 mil euros, então já tem o seguro viagem incluso para todos os passageiros no pacote. E é uma viagem em grupo. Estaremos juntos do início ao fim de Guarulhos, saindo e retornando, igual eu cheguei hoje com o grupo. Então a nossa viagem é um pacote completo, desde a saída ao retorno no Guarulhos. O que não está incluso é porque depende de cada passageiro, da escolha que ele deseja fazer para aumentar a sua experiência ou não durante a viagem. Dando sequência, então, eu vou apresentar para vocês os valores. Mas antes, acho que para ilustrar, eu vou mostrar um vídeo da dona Ingrid, do Rio Grande do Sul, quando recebeu o kit e nos mandou um vídeo ilustrando e agradecendo e mostrando tudo na íntegra, o que compõe o kit. Olha que lindo que acabamos de receber da Rig Viagens. Muito obrigada, Marciano, Diego, Bruna e a mini guia Malu. Um envelope lindo amarelo com uma carta muito querida dizendo que presente é esse. Um calendário para a contagem regressiva da nossa viagem, um checklist, as capas de malas mais lindas, uma tomada universal, uma balancinha. Gente, isso é um carinho que não tem preço. Muito obrigada, pessoal. Estamos ansiosos para começar a nossa aventura. Ali ela estava mostrando, mas é a temática da travessia, que era outra temática. Então, para cada viagem, existe uma temática das capas, do que ela é, para identificar, para proteger as malas. Então, é legal que tem passageiro daí colecionando. Tem para cada viagem, é um tipo de estampa. Na sequência, eu vou mostrar para vocês os valores de um passageiro que viaja sozinho, que é um single, que não tem com quem dividir, seja na interna ou na varanda. Um passageiro casal, na interna ou na varanda, ou duas amigas, dois amigos viajando, que pode ser camas de solteiro, tanto no hotel como no navio. A condição dos tipos de cama é conforme a configuração dos passageiros que estão ocupando. Então, essa parte é super tranquila para a gente também organizar com o home list do hotel ou do navio. Os valores apresentados a seguir é a entrada e saldo em 12 vezes sem juros. A viagem toda a gente organiza dentro do sistema da MSC, igual eu comentei no início da live. Por quê? A gente gera link de pagamento, onde o passageiro mesmo pode fazer em 12 vezes sem juros. Ele consegue acompanhar pelo número de reserva no aplicativo da MSC a sua viagem toda. E nessa viagem toda está incluso o aéreo, está incluso o seguro, está incluso o hotel, está incluso os transfers, porque a gente contrata todos os serviços com a própria MSC. Hoje nós fazemos dessa forma porque consegue montar uma cesta única para ter um parcelamento único e vantajoso, que até em 12 vezes sem juros. Porque cada serviço hoje, se eu fosse fazer o aéreo separado do cruzeiro, separado do hotel, cada um teria uma forma de pagamento. Assim, nós contratamos tudo com a MSC e temos todo o respaldo deles, né? E está nos auxiliando e sendo nossa operadora de viagem para tudo isso acontecer. Fazemos isso já há anos, todos os nossos grupos que a gente tem nesse formato de hotel com navio, para nos dar esse respaldo, essa tranquilidade de poder embarcar para qualquer destino com os passageiros, sabendo que se a gente precisar, a gente tem o suporte deles em qualquer canto que a gente tiver. Então, falando de valores, que é o que interessa, né? Os valores apresentados, então, quero viajar de cabine single sozinho, não tenho com quem dividir e não divido com quem eu não conheço. Tu vai investir o valor de 30 mil na viagem completa. Eu vou de varanda. Como eu comentei, a varanda, os valores sempre são um pouco maiores que a interna. Vou, um casal, né? Eu e minha esposa vamos de cabine interna, o valor de 23.913 por pessoa. Ah, não, Marcelo,
já que eu estou indo viver essa viagem para comemorar aniversário de casamento, já que nós estamos indo viver essa viagem para comemorar a aposentadoria, eu vou de varanda, o valor é de R$ 27.353. Então, vocês percebem que existe uma diferença de uma interna para uma varanda, porque as varandas acabam sendo uma tarifa um pouco maior. É por isso que eu comentei que é a escolha de cabine que determina o valor investido. Antes que me perguntem sobre as cabines Vista Mar, que é aquela da escotilha, para essa rota, a MSC Cruzeiros não libera cabines Vista Mar para grupos, né? Então, nós só temos cabines interna e cabines varanda garantidas para o nosso grupo durante o cruzeiro pelos fiordes nesse período, tá? Então, só antes que me perguntem, porque a Vista Mar é aquela que tem uma escotilha fixa, que não abre, né? A janelinha que chama Vista Mar, porque tu vê o mar, mas ela não abre, não é uma janela, é só uma escotilha. E aí, para essa rota, a MSC Cruzeiros não libera cabines Vista Mar, apenas varandas ou interna, conforme apresentei aqui para vocês. Vou combinar assim, quem tiver dúvidas, abre a mão, levanta a mãozinha que a gente vai abrir o microfone e tira as dúvidas pontuais para ser mais organizado e tranquilo para todos, tá? Boa tarde. Oi, seu Paulo, boa tarde. Tudo bem? Tudo, e o senhor, como está? Graças a Deus, tudo bem. Uma dúvida, a questão da volta, existe alguma possibilidade de a pessoa ficar em Madrid e aproveitar a Europa e voltar em outro voo, não ter que voltar no mesmo voo? Não, depende, né? Se o senhor quiser o pacote completo com esse aéreo que nós temos, não é possível, tá? Porque no acordo de grupo, quando a gente bloqueia passagens aéreas para as companhias, principalmente europeias, elas não nos dão a possibilidade de abrir nem para ir antes, nem para voltar depois. Mas já tive caso do passageiro que, então, tiramos a passagem aérea do orçamento e ele comprou só a parte terrestre com o cruzeiro e a gente emitiu outra passagem aérea que daí ficava no tempo maior que ele desejava continuar de viagem pós o cruzeiro, tá? Então, existe essa possibilidade, mas fazendo dessa forma. Ah, interessante. Aí eu gostaria de ver sem as passagens aéreas para poder a pessoa ter liberdade de poder ficar um tempo maior na Europa. Tá bom, eu vou pedir para o senhor me chamar, então me dar um oi ali no WhatsApp, que daí depois eu verifico para o senhor e já lhe passo certinho como que ficaria. Você fala passar um oi pelo WhatsApp? Isso, me chama ali no oi no WhatsApp, que daí eu já vejo para o senhor. Tá bom, então. Tá bom? Espera só mais um minuto, qual é? Qual é a moeda do navio? Qual é a moeda do navio? Euro. Euro? Ok. Isso. Tá bom, muito obrigado, hein? Imagina, seu Paulo, um abraço. Outro. Oi, senhor Alexandre, pode abrir o seu microfone. Olá, boa tarde, Marciano. Boa tarde. Queria ter uma ideia de valor nas paradas oferecido pelo cruzeiro, se vocês organizam passeios nas paradas que não são oferecidos pelo cruzeiro. A gente, então, na verdade, o que nós vamos fazer, a gente faz com a MSC em todos os grupos. A gente escolhe opções de passeios que a gente vê que é uma das melhores experiências na parada do navio e a gente organiza saídas privativas e exclusivas nas paradas do navio para ofertar para o grupo. Né? Mas se for um passeio muito específico, eu quero subir no púlpito, lá em Stavanger, aí é um passeio que a gente não vai fazer porque não atenderia ao grupo, né? A condição do grupo fisicamente. Aí o passageiro pode comprar a excursão oficial do navio. Falando em valores, pelo levantamento que nós fizemos, se o passageiro hoje optar em fazer um passeio em cada parada, é um investimento aproximadamente de R$ 3.500 por pessoa. Teria isso, senhor Alexandre? Sim, obrigado, Marciano. Imagina. Valeu, obrigado. Oi, dona Thaís, pode abrir seu microfone. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava olhando essa viagem para a Noruega e a grande parte dos fiordes, ela ficam, assim, a parte em que os fiordes ficam mais estreitos e mais altos, é um pouco distante dos portos onde o navio está atracando. O navio chega a entrar lá para dentro em algum desses fiordes ou não? Todos os portos onde o navio vai parar nesse roteiro nosso é praticamente próximo ao centro de cada fiord, né? Mas se a gente pegar o de Bergen, um dos maiores, o segundo maior, dependendo do que a senhora estiver buscando em Bergen, talvez aonde o navio parou, naquela localidade, não te atenda. Mas os navios vão ficar bem próximo de centros mesmo de cada cidade. Porque o Bergen, por exemplo, tem 204 quilômetros, né? Então, não dá para dizer exato se ele vai ficar perto de algum ponto específico que a senhora teria interesse.
Mas as atracagens dos portos em cada lugar desse é bem perto dos centros de cada um, tá? Tá, mas eu estou perguntando pelo seguinte, essas cidades que você colocou aqui, por exemplo, Bergen é uma cidade grande, portuária, que fica mais próxima do oceano, certo? E o fiord que sai de Bergen e entra lá para dentro, ele é um fiord que vai se estreitando, por exemplo, até a cidade de Fram. E eu cheguei a ver algumas fotos dessas cidades pequenas, assim, na beira dos fiordes, com navios de cruzeiro ali. Esse cruzeiro específico da MSC, ele não entra lá para dentro para essas cidadezinhas pequenininhas, eles permanecem sempre na cidade grande. Sim, na cidade grande, pelo porto do navio. Tá, entendi. Obrigada. Imagina. Dona Nelby. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Você falou assim, para falar, vou dar um oi para você lá no WhatsApp. Só que o WhatsApp que eu tenho é só administrador que pode falar. Lá, quando eu mando mensagem para vocês, aparece o Rig Viagens. Pode me chamar nesse WhatsApp daí. Ah, tá bom, então. Tá bom? Só Seria aperta isso. em cima que ele já aparece na individual, a senhora já vai falar direto comigo. Tá ok, obrigada. Imagina, Boa um tarde abraço, pra dona você. Nelby. Tchau, tchau. Seu Ronaldo, pode abrir seu microfone, por favor. Oi, é a esposa dele, Edna, tudo bem, Marciano? Tudo Marciano, bom, e você? tudo. Marciano, eu até mandei uma mensagenzinha ali para saber qual é a política dessa MS, do pacote, tá? É assim, é com tudo incluso, bebidas ou não, eu não peguei o começo da live, né? Daí não sei se tu comentou alguma coisa sobre isso. Perfeito. Eu já entendi Se sua assim, ó, dúvida. e também assim, ó, eu queria saber sobre os restaurantes, se nós temos acesso a todos os restaurantes, porque às vezes tem aquele temático, não temático, a gente só vai ter, ou vai ter que pagar separado para poder participar, ou não. Entendi sua dúvida. Vamos lá. A MSC, como as outras companhias, tem os restaurantes. Falando de restaurantes. Quando a gente compra o cruzeiro, tem 2 restaurantes inclusos já para todos os passageiros. O à la carte, que tu pode tomar café, almoçar e jantar. Tem um menu com 3 a 4 tipos de pratos principais, conforme o tipo de refeição, e você pode escolher à vontade. E todos os dias, café, almoço e jantar no à la carte você tem acesso, tá? E tem o buffet, que é o restaurante que abre às 6 da manhã e vai até quase às 2 da manhã, alternando tipos de alimentação, entre lanches, frutas, sobremesas, pizza, hambúrguer, que você se serve à vontade, durante o período todo. Então, esses 2 restaurantes estão inclusos para todos nós. Os outros restaurantes de especialidades, os temáticos, eles estão pagos à parte se o passageiro optar em ir. Por exemplo, um mexicano, o de carnes, que é o Butcher's, um italiano, que é de massa. Então, vai depender... Hoje eu brinco com o passageiro que, assim, 11 noites que vamos ter. Todas as noites, o menu do à la carte muda. Então, você tem ali possibilidades de provar pratos diferentes todas as noites no restaurante, já está incluso. O de especialidade, igual nós estávamos na travessia, numa viagem muito maior, uma noite, a maioria do grupo foi no mexicano, porque queria comer uma comida diferente. Mas as especialidades... Sim, é isso que eu estou perguntando, porque assim, ó, eu participei já de cruzeiros, e daí, às vezes, assim, tá específico, e aqueles temáticos a gente teria que pagar. Daí eu quero saber, tem desconto para nós que estamos fechando com vocês ou não? Tem sim, na verdade, todos os produtos oficiais do navio é apresentado para o grupo, porque comprando antecipado os valores são mais vantajosos. Tanto para a forma de pagamento, tem 12, como os valores são mais acessíveis, tá? Então, restaurante de especialidades, pacote de bebidas, tudo isso a gente apresenta para o grupo, explica como todos funcionam, quais são as regras para adquirir esses itens, para ver se ele atende ou não o seu perfil, né, de consumo nesse quesito, porque a gente fala para o passageiro assim, ó, o nosso papel é te dizer, se você comprar agora, custa, por exemplo, R$100, dentro do navio vai custar 200. Né? Então, a gente apresenta para que você tenha o poder de comprar com um valor melhor e pode ser parcelado. Dentro do navio, infelizmente, não é possível parcelar. Então, a gente apresenta tudo. E outra coisa, certo. E outra pergunta que eu queria fazer é que eu fiz, assim, ó,
Por exemplo, quando eu fui no outro cruzeiro, a minha nora não bebe, né? E daí, assim, ó, eu tive que comprar aquele ticket de bebida para ela, entendeu? Porque só vendia as coisas casadas. Isso também vai ocorrer ou não? Para mim te responder, eu vou fazer outra pergunta rapidinho. Quanto tempo mais faz que a senhora fez o cruzeiro com a sua nora, mais ou menos? Foi... Quanto que foi? 2019. Te perguntei por quê. A questão de tickets não tem mais a bordo dos cruzeiros, tá? Agora, Tá. a regra ela é a mesma. Por quê? Ou todos da cabine compram o mesmo pacote de bebidas, ou nenhum compra. Vou dar um exemplo para a senhora, tá? Por exemplo, tá a senhora, o seu Ronaldo e mais o seu filho e a sua nora na cabine. A senhora queria comprar 2 pacotes alcoólicos para a senhora e o seu Ronaldo e 2 não alcoólicos para eles, né? Não é possível, tá? Seria possível se os 2 fossem de menores, porque daí automaticamente entra não alcoólico para eles pela idade. Mas se for adulto na mesma cabine, todos têm que comprar o mesmo pacote. Tá? Então é isso que eu queria saber daí. É isso que estava. Mas ainda é essa política ainda? Ela é em todos os navios. Todas as companhias usam a mesma política, tá? Todos da cabine têm que comprar o mesmo pacote de bebida. Entendi. Então tá. Era essa a dúvida. Obrigada. Tá bom. Um abraço, foi um prazer. Outra. Eu vou sair, depois tu vai mandar um live, né? Pelo grupo ali, né? Que tá, porque eu tô dentro do carro aqui. Tá bom. Um abraço, obrigada. Tá, tchau. Maria Inês, perdão. Dona Maria Inês? Seu Sérgio? Alô? Oi, quem? Maria Inês? Oi, dona Maria Inês, boa tarde. Tudo bem? Agora Tudo, e a sim. senhora? É o seguinte, eu sou usuária de grupos de navegação, ou seja, faço muito cruzeiros, né? Me interessei muito pelo roteiro de vocês, pela forma como vocês apresentaram. Eu só gostaria de saber se eu teria opção de escolher uma cabine melhor, uma maior. Como uma Áurea ou um Yacht Club, por exemplo? Isso mesmo, isso Sim, mesmo. a gente já estou com demanda, que eu vou dar na decorrência depois. Eu tenho passageiros que pediu já em Yacht Club e na Áurea, então a gente consegue incluir dentro do grupo essas 2 categorias que estão acima do que foi apresentado, tá? Tá, e como que eu faria para receber todos os detalhes de preços para esse tipo de cabine? Eu já vou anotar o seu nome, mas se a senhora puder só me dar um oi ali no WhatsApp, clica no Rig Viagens e me dá um oi, eu sou Maria Inês, que eu já sei qual é a demanda da senhora, que daí eu já vou verificar com a MSC e já te passo depois os valores, como ficaria viajando de Áurea ou de Yacht Club. Ok. No caso, a categoria do Preciosa, o Áurea e o Yacht Club, qual é a diferença? O Yacht Club vai entregar uma experiência de iate igual aos outros navios, porque esse navio foi o primeiro navio que trouxe o Yacht Club, né, para a companhia, tá? Então, o Yacht Club, a Áurea, né, nesse navio, a Áurea é igual Fantástica, em questões de cabine, tá? A sua experiência de Áurea, de embarque prioritário, desembarque prioritário, restaurante que você pode comer no horário que desejar, sem precisar agendar, acesso ao spa, esses benefícios a Áurea te entrega. Mas a questão de cabine, ela é igual a Fantástica que está no orçamento aqui, tá? Em questões de layout de cabine. Agora, o Yacht Club, que é a primeira classe do navio, é a experiência completa de Yacht Club, como em qualquer outro navio. De embarque extremamente prioritário com champanhe, mordomo 24 horas, pacote de bebidas incluso, internet incluso. Ou seja, você está comprando realmente uma experiência de primeira classe, tá? Ok. Tá, então eu posso acessar você e você me daria os detalhes. Só me manda um oi, por gentileza, no WhatsApp. Oi, eu sou Maria Inês, que daí eu já sei o que é e eu vou verificar e te mando tudo. Tá, ok. Obrigada, viu? Imagina, um abraço. Até logo. Oi, seu Sérgio, pode abrir seu microfone. Oi, seu Sérgio? Alô, seu Sérgio? Mais alguém?
Não, senhores. Bom, se tiver mais dúvidas, o meu WhatsApp está sempre 24 horas disponível de qualquer passageiro, é só me chamar, é sempre um prazer falar de viagem, explicar sobre a viagem. Então, fiquem à vontade para me chamar. A live está gravada, então eu vou enviar o link aqui logo na sequência no grupo para poderem assistir, compartilhar com amigos, com familiares que quiserem, e as vagas estão abertas a partir de agora. Então, oficialmente, quem desejar embarcar nessa viagem conosco, me chame e garante sua vaga. Vão ser só 19 cabines, como eu comentei. Vamos ser um grupo de 38 pessoas para poder viver essa viagem fantástica comigo, porque eu que vou estar acompanhando o grupo oficialmente, então, durante a Alemanha com o Cruzeiro pelos Fiordes. Queria agradecer a presença de todos, a participação de todos, foi um prazer. E espero poder contar com a presença de vocês embarcando, então, no dia 21 de setembro, rumo à Alemanha. Um grande abraço a todos. Beijo no coração, Marciano. Outro, Marciano. Fica com Deus.